Vamos para a palavra de Deus, feche seus olhos por favor, vamos falar com o Pai. Senhor Jesus, obrigado Deus por essa celebração. Nós cantamos que nós queremos que o Teu Espírito desça como fogo. E mais do que isso, relembrando o que foi feito ali em Pentecostes. Pai, se é isso que a gente quer, ali no Pentecostes, Pai, aquelas pessoas foram cheias do Teu Espírito. E essa, Pai querido, presença os fez ser testemunhas do Senhor na terra. Foram pessoas que marcaram, Pai querido, o seu tempo. Então, Deus, nós cantamos isso e nós queremos isso. Use as nossas vidas na expansão do reino, que em nome de Jesus, Pai querido, todos aqueles que se achegarem até nós, possam sentir a presença do Espírito habitando em nossos corações. Nós oramos gratos, Pai, oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para aumentar só o meu retorno um pouco aqui, fazendo favor. Amados, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. Neemias capítulo 6, obrigado Henrique. Neemias capítulo 6. Gostaria que você prestasse bastante atenção, é uma leitura um pouco extensa, então fique comigo aí, preste bastante atenção para você não perder aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações. A Bíblia diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, que eram oficiais, tá? Sambalate o Horonita, Tobias Amonita e Gesem o Arábio, tá? E os restos dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Então enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvira isso, segundo essas palavras: vem, pois agora, e consultemos juntamente. Nós vamos continuar a leitura, mas eu preciso explicar para você o que nós lemos até aqui, para que você entenda e não fique perdido na história. Havia um homem chamado Neemias, e que estava reconstruindo os muros lá em Jerusalém, tá? Nabucodonosor tinha ido lá, o negócio estava feio, ok? E os muros haviam sido destruídos, e Artaxerxes era o imperador da Pérsia naquele instante, estava ali dominando Jerusalém, ok? E acontece que Neemias se levanta como governador daquele povo de Judá, mais precisamente, temporariamente naquele tempo, para reconstruir os muros daquela região. E aí aconteceu algo. Esses 3 homens, Sambalate, Tobias, Gesem, eles não viram com bons olhos essa reconstrução dos muros, e se levantaram contra Neemias, porque eles não queriam que aquele muro fosse reconstruído, ok? Acontece que Sambalate e Gesem começaram a mandar cartas para Neemias, falando: Neemias, vem aqui cara, vamos conversar. Só que Neemias era esperto. Neemias já tinha sacado que aqueles homens tinham um interesse obscuro, que era atrapalhar Neemias a reconstruir os muros. E aí Neemias não respondeu as cartas. Na 5ª carta, esse cara, chamado Sambalate, inventou uma história, dizendo que Neemias estava querendo ser rei daquele povo, que Neemias estava se colocando como líder para causar uma revolta, e aquilo não era de bom grado ao rei da Pérsia. Então ele tinha chamado Neemias, inventando uma história para tirar ele da reconstrução do muro. Vamos continuar então a história, verso de número 8. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tu do teu coração é que o inventas.
porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, ou seja, estava preso na sua casa, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Quem aqui aceitou suborno não foi um bandido, foi um profeta de Deus. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Então a Bíblia está falando que não era alguém de fora, alguém que não conhecia Deus, que estava querendo impedir Neemias de reconstruir muros. Eram profetas. Verso 15: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Alguns teólogos vão trabalhar o período de agosto a setembro, até o final de setembro. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá. Quando eu falo nobres de Judá, eu estou falando de povo irmão, não é inimigo de fora, povo irmão. Escreveram muitas cartas que iam para quem? Tobias, o cara que estava querendo impedir Neemias de reconstruir muros. Então está tendo aqui uma trairagem da pior espécie com o próprio irmão de povo. E escreveram cartas que iam para Tobias, as cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Verso 19 e o último: também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Você conhece o famoso leva e traz? Era isso que acontecia no meio do povo de Deus. O tema da mensagem dessa noite é: de que lado você está? Essa história bíblica que nós lemos, e que mais me impressiona é que ela é bíblica, e isso também me conforta, porque revela o quanto humanos e falhos, limitados e perigosos nós somos. Mostra uma verdade: na humanidade vão existir dois grupos de pessoas: os que constroem coisas e os que destroem coisas. Essa história também mostra e reflete para nós o lado escuro do coração humano. Corrupção. Aqui nós lemos sobre fofoca, mentira e suborno. E eu não estou falando de um povo estranho, eu estou falando de 3 características, de 3 pecados que faziam parte do povo de Deus naquele tempo. Isso mostra para nós que desde que o mundo é mundo, o homem tem uma tentação à corrupção, à mentira, à fofoca e a tudo que desagrada a Deus. Essa história também nos mostra que um sentimento chamado inveja pode ser capaz de destruir sonhos e projetos. Ok, feito essa análise desse texto, 3 coisas me saltaram aos olhos quando eu refletia Elias sobre esse texto, que hoje eu quero compartilhar com você. E a mensagem de hoje ela tem um teor de arrependimento, a começar em mim. Primeiro ponto que eu quero aqui
trabalhar com os irmãos e que ao ler esse texto eu percebi é que o sistema do mundo é maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. Olha o que a palavra de Deus nos apresenta. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no aonde? Amados, entenda algo, toda vez que você se levanta, que eu me levanto para fazer a obra de Deus e aquilo que Deus me chama a fazer, com certeza o diabo também vai se levantar. Pasmem os irmãos, às vezes o diabo vai manifestar o seu levante com irmãos, com pessoas que estão sentadas do seu lado, com pessoas que te dão boa noite, bom dia, que entram na tua casa, que às vezes fazem parte da tua família. O sistema como o mundo anda é maligno. Daí você pergunta, mas pastor, o mundo não pertence a Deus? O mundo foi criado e pertence ao Deus vivo, mas a forma como as relações acontecem, como as coisas caminham, elas não são de Deus, elas pertencem ao capeta. Então no mundo aí fora, se você quer ser conhecido, puxa o tapete do seu irmão. No mundo aí fora, se você quer ter fama, você precisa ser melhor, e para ser melhor, não importa o preço a pagar, pague e seja o melhor. No mundo aí fora, a família está em descrédito. Ter filhos já é um perigo. A gente não recebe conselhos mais quando casa. Não é assim, olha, espera, né? Talvez. Não, o conselho já é: não tenha filhos. Há algumas pessoas que dizem que os filhos atrapalham o casamento, que os filhos vêm para dividir. E eu pergunto, esse sistema é de Deus ou é do capeta? E eu respondo, é do Satanás. As pessoas não acreditam mais em casamento, não acreditam em família, e o mundo caminha a passos largos para coisas piores, muito piores. A inveja, o ódio, o orgulho, a corrupção, ela move o coração de homens e mulheres que vivem sobre um sistema maligno. A pergunta que eu faço para os irmãos aqui nessa noite é: em que mundo você está vivendo? Será que o mundo em que você vive é um mundo regido por um sistema demoníaco? Amados, não é divino você desejar o mal de um irmão. Não é divino você torcer para que o outro caia, para que o outro padeça, para que o outro passe vergonha. Isso não é reino de Deus, isso se chama reino satânico, sistema imundo. Eu estava vendo um vídeo no Facebook recentemente, onde perguntavam se a um pastor qual era a relação entre o cristão e a política, porque se os irmãos talvez ainda não pensaram nisso, a política envolve tudo que a gente faz, relacionamentos, trabalho. Não dá para a gente fugir de política. E infelizmente muitos de nós cristãos temos nos ausentado dessa função que o Senhor nos chamou para ser luz em tudo que a gente faz, inclusive em temas políticos. Mas sabe por que talvez muitos de nós cristãos não entramos, não procuramos saber, nos envolver e levantar a bandeira de Jesus, não de um ou de outro, mas de Jesus e do reino? É porque a gente infelizmente já está desacreditado. Quando entra um político que se levanta, um servo de Deus, para falar: o Senhor pode usar a minha vida para ser luz, qual é o nosso primeiro pensamento? Eu quero ver até quando vai durar essa força toda. Vai se corromper, esse aí não dura. Entrou na política, não vai dar certo. A gente já torce para que ele se corrompa, para que a gente possa falar: sabia. Quando alguém na igreja começa a se destacar e a começar a ser usado por Deus, o que nós geralmente fazemos? Eu quero ver até onde vai durar essa santidade mentirosa dele. A gente torce e fica feliz da vida quando a gente sabe que o irmão caiu. Eu sabia, quer aparecer? Começa a querer mostrar que lê a Bíblia, que ora, vem aqui na frente. Eu não vi a hora de cair. Isso é sistema do diabo.
Isso é um mundo dominado pelo maligno. E quantas vezes eu e você estamos inseridos nesse pensamento? A gente torce para ver alguém cair, a gente não acredita mais na santidade, e quando alguém começa a querer viver em santidade, a gente conta os dias para ver essa santidade cair por terra, porque talvez ele não pode se destacar mais do que os outros. Eu sou pastor, ninguém pode pregar melhor do que eu, ninguém pode ser maior e ter mais influência do que eu. E esse sistema maligno fazia parte de um povo chamado povo de Deus. E essa história está aqui para mostrar para mim e para você que isso não é de agora. Aconteceu com Neemias, aconteceu com reis de Israel e Judá, e acontece até hoje com aqueles que têm o coração fechado para ouvir a voz de Deus. Mas aí a pergunta que eu faço é, e esse é o segundo ponto: por que o mundo está sob esse sistema? E a resposta, Neemias, ele trabalha durante os 13 capítulos do seu livro, e ele vai denunciar o problema, e ele mostra que isso acontece porque faltava aquelas pessoas temor a Deus. Sabe o que é temor a Deus? É não conseguir imaginar fazer algo que desagrade a Deus, por não ter medo dele, mas por ter pavor, por ter repulsa a desagradar o Pai que tanto nos amou. Eu até quero muito fazer, mas o temor me trava. Meu pai certa vez me disse: filho, me obedeça, não por medo de mim, mas porque você me ama. É completamente diferente. A pessoa que tem temor a Deus, quando peca, ela não faz como Adão e Eva, que se escondem. Ela corre querendo contar para o Pai o pecado que cometeu. Sabe por que a corrupção está tão presente no nosso país? Porque homens políticos perderam temor a Deus. Sabe por que a corrupção havia nos tempos de Neemias, onde profetas receberam suborno para impedir um homem que estava querendo colocar muros no próprio povo ali, para beneficiar o próprio povo? É porque aqueles profetas perderam temor a Deus. Há pessoas que cantam de Deus, cantam sobre Deus, falam sobre Deus, mas perderam total temor a Deus. Sabe por que os nossos problemas às vezes entre irmãos acontecem? É porque entre nós foi perdido o temor a Deus. A pessoa que teme a Deus tem dificuldade de falar mal do irmão que Jesus morreu na cruz para salvar. A pessoa que teme a Deus tem dificuldade de falar mal da igreja que Jesus derramou o sangue para salvar, por temer a Deus. O verso 10 a 13 nos apresenta esse homem chamado Semaías, que aceitou suborno, porque ele perdeu o temor a Deus. Eu não estou conclamando a igreja a ter medo de Deus, porque Deus conhece o som dos corações, e esse tipo de relacionamento o Senhor abomina. Ele não quer filhos que tenham medo, mas Ele quer filhos que, por honrar a presença santa, totalmente reta, digna e justa, procuram evitar o pecado. A palavra de Deus diz um verso que eu não gosto muito de falar, porque é pesado demais, mas se está na Bíblia, preciso falar. A Bíblia diz: quão horrível é cair na mão de um Deus vivo. Deus é amor, puro, 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 puro amor, mas Ele é totalmente reto, totalmente santo, totalmente justo. Talvez o que está faltando na minha vida, na sua vida, nas nossas famílias, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, é o temor a Deus.
No capítulo 5 de Neemias, Neemias chega e ele se depara com uma situação onde os líderes de Judá, os que antecederam, os governadores de antes, estavam cobrando juros sobre juros. Aqui não havia nem capitalismo nem socialismo, não tem nada a ver com política, era como é hoje, pecado sobre pecado. Os próprios irmãos oprimindo os seus, cobrando algo indevido, pesando a mão sobre o povo. Isso mostra que desde sempre o pecado bate a porta do coração do homem, porque lhe falta temor a Deus. E Neemias, como um homem que temia a Deus, convocou uma assembleia. Ele não era batista, mas me parece, chamou uma assembleia e falou: nós vamos votar aqui, sacerdotes, venham de testemunhas, todo mundo vai assinar aqui, chega, ninguém cobra mais indevido de ninguém, e quem cobrar isso vai morrer. Já pensou, Paulo Davi? Quem fizer... A Bíblia vai dizer que Neemias, quando foi governador por 12 anos, no período ali onde o rei Artaxerxes liberou ele para ir, ele não pegou nada do que não era seu, não cobrou nada além. E no tempo de Neemias, em 52 dias, aquele homem, usado por Deus, reconstruiu os muros daquele lugar. Mas ele tinha uma característica: temor a Deus. O verso 17, coloque para nós, por favor, do capítulo 6, nos apresenta também um problema muito sério. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e as cartas de Tobias vinham para ele. Esses nobres, no capítulo 3, verso 5, quando Neemias vai descrever quem trabalhou na reconstrução dos muros, a Bíblia mostra que esses nobres não quiseram trabalhar, porque para eles aquele serviço não era para ser feito. Homens nobres, mas que aos olhos de Deus eram completamente miseráveis, porque não temiam ao Senhor. Não faça o serviço assim. Talvez homens que diziam: sirvo a Deus, mas no coração não sirvo ao Senhor. A falta de temor a Deus me deixa aberto para eu fazer e sentir tudo que desagrada a Deus. Os nobres, por não temerem a Deus, eles se sujeitaram a viver sobre o sistema do maligno. E o sistema do maligno, ele não gosta de humildade. Eu sou nobre, eu vou ficar reconstruindo muro? Alguém que decide viver sob o temor de Deus, aceita o chamado do Senhor, não importa qual seja ele. Por amar o Deus vivo e verdadeiro, eu não posso dizer não, eu o temo. Nos falta talvez, irmãos, temor a Deus. Mas amados, eu quero encerrar essa mensagem com um terceiro ponto. E eu quero dizer para você que independente do sistema, independente do que aconteça, a obra de Deus é imparável, amém? Os sistemas vêm e vão, Jesus é vencedor. Não importa os levantes, de dentro ou de fora, a obra de Deus vai ser realizada. Mas o meu convite, o meu desafio para você nessa noite é: escolha hoje fazer parte das pessoas do lado daqueles que constroem e não daqueles que destroem. Porque para você que decidiu no coração destruir vidas, destruir você mesmo, relacionamentos e pessoas, a sua derrota é certa no nome de Jesus. Mas para você que decide construir pontes, porque Jesus nos chamou para construir pontes entre uns e outros, e não para afastar, porque nós devemos levar pessoas a Deus, devemos levar as pessoas umas às outras. A vitória é do povo de Deus em nome de Jesus. Amados, o servo de Deus nasceu para fazer pontes, e talvez você não está percebendo, mas talvez você tenha atrapalhado a reconstrução de muros e de pontes na sua família, na sua vida, no seu trabalho e na sua igreja. Sabe, amados,
Talvez dentro da sua casa alguém tenha se levantado para fazer o culto doméstico, e você nunca tem tempo. Você está destruindo os muros que poderiam ser construídos no seu lar, porque você tem que ver futebol, porque você tem que dormir, porque você está cansado, porque não é a hora, porque tinha que ser feito. Você talvez está destruindo muros no seu lar. Talvez você no seu trabalho. Eu quero que você entenda algo muito claro: nem todo mundo nasceu para ser o cara que vai levar à frente. Talvez nem todo mundo vai poder ser o cara que vai ser o destaque. Mas amados, entenda que isso não é demérito. Agora o demérito é você, por não temer a Deus e por não entender os propósitos de Deus, querer destruir as pontes que Deus está levantando alguém, que talvez não é você, para construir. E você está sendo um Tobias, um Sambalate e um Gesem no meio da sua família, no meio da sua casa, para você mesmo e para o povo do Senhor, que é a igreja dele. O Senhor levantou homens e mulheres para esse tempo, para guiar o seu povo, para que nós venhamos expandir o reino de Deus nessa cidade. Amados, cuidado, talvez a sua postura está tentando fazer com que as coisas sejam destruídas, e as pontes que nós estamos querendo construir, você talvez está tentando destruir. Não fique desse lado, você será derrotado, mas venha junto com a gente e queira construir pontes. Talvez não é do jeito como você espera, não é do jeito como eu espero, mas há algo maior que nos une ao reino dos céus. Não concordaram com a forma como Neemias talvez estava fazendo, quiseram impedir, mas com que interesse? Com que objetivo? Mas Neemias entendeu que havia uma obra maior, e ele cumpriu a obra, e a obra do Senhor foi realizada, porque o Senhor estava com aquele homem. A palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite é arrependimento. De que lado você está? A Bíblia é fantástica porque ela nos mostra histórias muito humanas e que revelam o que nós podemos fazer se não tivermos o temor do Senhor nos nossos corações. Eu oro por uma igreja, eu oro por pessoas que vão construir pontes, que vão abençoar as nações e que vão fazer as diferenças em seus trabalhos, em suas famílias, nos lugares onde estão. Agora entenda algo: para você que tem sido uma pedra de tropeço na sociedade, a sua derrota está certa. E sabe por que eu estou pregando hoje isso aqui? Porque o texto nos mostra que esse problema estava dentro do povo de Deus. Eu quero orar nessa noite, e talvez você que está aqui, é visitante, ouviu a palavra. Quero dizer para você que o sistema do mundo lá fora é maligno. E a palavra de Deus diz que um dia o Senhor, o Deus Pai, enviou o Filho para vir aqui e para ensinar a todos nós o que o reino de Deus é e a transformação que Ele faz na vida de um homem e de uma mulher. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que se você abrir o seu coração para Jesus, você pode experimentar uma vida fora desse sistema diabólico que destrói, que afasta, que causa inimizade entre irmãos, que mata. E você pode conhecer o reino que transforma, que cura, que perdoa, que oferece perdão, que é humilde, que reconhece, que ama acima de todas as coisas. E Jesus pode entrar hoje no teu coração e causar uma transformação por completo. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Talvez você tenha batido a cabeça por não temer a Deus. Você vive a sua vida sem que haja uma preocupação de saber o que Deus está pensando de tudo que você está fazendo. Sem temor a Deus, você não será feliz, não será sábio, não será abençoado. Quero então convidar alguém aqui nessa noite que ouviu a palavra do Senhor, foi ministrado e está dizendo: pastor, eu preciso ter Jesus no meu coração.
Eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos e nós vamos orar por você. Amém, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que gostaria de receber Jesus no coração, que reconhece que vive talvez sobre um sistema que não é do Senhor, e hoje precisa entrar para esse reino, que pode todas as coisas, transformar a vida de um homem? Há mais alguém que gostaria de aceitar o Senhor Jesus? Glória a Deus, abaixa a sua mão. Há mais alguém, irmãos, que gostaria de dizer: Jesus, eu quero entrar no teu reino, eu quero ser como Neemias? Glória a Deus, abaixa a sua mão, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está aqui neste lugar, e Ele está constrangendo corações, porque Ele quer trazer de volta o pecador aos pés amados do Senhor Jesus. Há mais alguém que quer aceitar Jesus no coração? Só temos essas 3 pessoas. Amém. Os irmãos que levantaram as mãos, se coloquem aqui na frente, por favor. Venham aqui na frente, sem demora, e nós vamos orar pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que os céus ficam em festas quando um pecador se arrepende. A postura deles 3 aqui mostra algo: eles querem temer ao Senhor. Talvez nós precisamos também ter essa coragem, mesmo sendo já cristãos, e dizer: eu preciso voltar a temer a Deus. Senhor Jesus, nós nesta noite queremos colocar a vida dessas 3 pessoas diante do teu altar. Elas entregaram as suas vidas ao Senhor, e Pai, nesta noite nós queremos, Pai, pedir: marque os seus corações, Pai, com o Espírito que transforma, com o Espírito Santo que preenche o vazio, que transforma valores, que transforma a visão de mundo. E Pai querido, que eles possam a partir de hoje quererem para as suas vidas o reino dos céus, não viverem sobre um sistema maligno, demoníaco, mas quererem o sistema do céu, o sistema do Senhor Jesus para as suas vidas. Paizinho querido, que sejam eles construtores de pontes, que pessoas se acheguem a Deus através das suas vidas, que as pessoas possam ser tocadas pelo Senhor através das suas vidas, e escreva os seus nomes no livro da vida, marque as suas vidas, e que eles sejam diferentes a partir de hoje, para todos sempre. Nós oramos por estas vidas, a abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, digno de honra, de glória, digno de louvor, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria nesse momento fazer uma última oração com toda a igreja. Eu vou pedir para que aumente o instrumental e apague as luzes para nós, por favor, as luzes do templo. E nós vamos ter um período de oração, porque toda vez que o povo de Israel se afastava dos caminhos do Senhor, a Bíblia fala que o que trazia de volta a presença do Senhor era o que está escrito em 2 Crônicas 5:17: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Amados, nós precisamos entender que o que vai fazer a nossa igreja avançar não é a sua estrutura, não é a quantidade de pessoas que nela tem, mas é a quantidade de pessoas que decidem temer a Deus. Então nós vamos ter um período de oração, e nós vamos nos reconsertar agora com Deus, e pedir perdão se nós estamos destruindo pontes entre as pessoas. Será que a gente está sendo instrumento de repulsa, de raiva, de dor lá fora? Isso tem que acabar, isso tem que acabar. Nós queremos reconstruir muros, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus, amém? Então vamos orar e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados.
Senhor Jesus, nós queremos pedir perdão ao Senhor, se temos, Pai querido, sido destruidores de pontes, se temos sido como o pai Sambalate, profetas daquele tempo que aceitaram um suborno para fazer aquilo que o diabo queria que eles fizessem. Paizinho querido, nós queremos como igreja do Senhor entender que sobre nós foi dado lideranças, pastor Roberto, pastor Reinaldo, a minha vida e tantos outros líderes. E isso eu falo em um contexto de igreja, mas que o Senhor também possa ministrar no contexto de cada um, na individualidade de cada um, no estilo de vida de cada um, aquilo que eles precisam entender, mas num contexto de igreja, que Pai, venhamos entender que as nossas diferenças ou aquilo que nós pensamos não podem causar entre nós divisões, brigas, contendas, mas há algo maior chamado reino, há algo maior chamado amor às almas perdidas, que precisa nos unir. E quando nós entendermos isso, quando o temor a Deus tomar conta da nossa mente, coração, intelecto, faremos grandes obras no Teu nome, e nós queremos viver isso. Paizinho querido, que haja em nossos corações, Pai querido, o arrependimento. Perdoa as nossas atitudes, perdoe as nossas falhas, para que realmente possa haver um pleno avivamento em nosso tempo. Nos ajude a torcer pelo nosso irmão que cresce, que está sendo abençoado, que está tendo proeminência no Teu reino. Nos ajude a torcer por aqueles que estão buscando santidade. Nos ajude a torcer pelos nossos líderes, pastores. Nos ajude a querer o bem daqueles que nós olhamos e pensamos completamente diferente. O Senhor morreu por cada um deles, o Senhor os ama assim como nos ama, e por temer ao Senhor, nos dê a capacidade de amar o diferente e de torcer por aqueles que estão aqui dentro, tanto pelos que estão lá fora. Nós queremos construir pontes, reconstruir muros, e nós repreendemos toda ação diabólica que se levanta no nosso meio para destruir a ação do povo de Deus. A vitória é daqueles que querem construir muros e pontes, daqueles que querem fazer a Tua obra, e nós queremos estar desse lado, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, e oramos em nome de Jesus, amém.